9 sinais de que você está entrando em uma nova fase de prosperidade. Antes de falar sobre prosperidade, dinheiro, oportunidades ou qualquer grande transformação, quero começar falando sobre algo muito mais simples: a vida comum. Aquela que às vezes passa diante dos nossos olhos enquanto estamos ocupados demais tentando construir o futuro. Se seus pais ainda estão aqui, aproveite uma visita à casa deles. Não precisa ser uma ocasião especial. Chegue qualquer dia. Sente-se. Aceite aquele café. Converse um pouco. Pergunte sobre alguma história antiga que você já ouviu 10 vezes e escute pela 11ª. Se sua mãe ainda pode tomar um café com você, aproveite. Talvez ela coloque açúcar demais. Talvez reclame de alguma coisa. Talvez pergunte novamente aquilo que você já respondeu ontem. Não importa. Um dia você poderá dar tudo o que possui para viver novamente uma tarde aparentemente comum como aquela. Se sua avó ainda está aqui, sente perto dela. Pergunte sobre sua infância. Pergunte como era o mundo quando ela era jovem. Você poderá descobrir histórias que desaparecerão se ninguém tiver tempo para ouvi-las. E faça isso também com seus amigos. Demonstre amor. Ligue. Mande uma mensagem. Diga que aquela amizade é importante. Não tenha vergonha de abraçar. Não espere aniversário. Não espere Natal. Não espere acontecer alguma coisa para dizer aquilo que poderia dizer hoje. Porque existe uma verdade que nenhum de nós gosta de pensar. Às vezes, você encontra uma pessoa sem saber que aquela será a última vez. Uma última conversa pode parecer apenas mais uma conversa. Um último café pode parecer apenas mais um café. Um último abraço pode parecer apenas mais um abraço. E somente depois percebemos o valor daquele momento. É por isso que prosperidade não pode significar apenas acumular dinheiro. Uma pessoa pode possuir muito e ainda assim perder aquilo que realmente importava enquanto estava ocupada, tentando possuir mais. Prosperidade verdadeira precisa incluir recursos, sim, mas também precisa incluir tempo, família, saúde, paz, amizades verdadeiras, liberdade, fé e a capacidade de estar presente. Napoleon Hill dedicou grande parte de sua obra à realização pessoal e financeira, mas existe uma lição fundamental em sua filosofia. Riqueza começa muito antes do dinheiro. Começa na maneira como pensamos, naquilo que valorizamos, nas decisões que repetimos, no propósito que escolhemos perseguir. E existe algo curioso. Quando uma pessoa começa a entrar em uma nova fase de prosperidade, geralmente alguns sinais aparecem antes dos grandes resultados. São mudanças pequenas, algumas internas, outras externas. E hoje quero mostrar 9 sinais. Preste atenção, porque talvez você esteja vivendo vários deles sem perceber. O primeiro sinal é quando você começa a valorizar aquilo que dinheiro nenhum consegue comprar. O segundo é quando sua mente começa a rejeitar a vida de sobrevivência e buscar crescimento. O terceiro é quando algumas pessoas, hábitos e ambientes começam naturalmente a perder espaço. O quarto é quando você passa a enxergar oportunidades onde antes enxergava apenas problemas. O quinto é quando sua relação com o dinheiro começa a mudar. O sexto é quando novas pessoas e novos conhecimentos começam a aparecer no seu caminho. O sétimo é quando você enfrenta testes justamente depois de decidir mudar. O oitavo é quando surge uma clareza diferente sobre aquilo que realmente deseja construir. E o nono talvez seja o mais importante. Quando prosperar, deixa de ser apenas sobre você. É quando você começa a pensar na família, nos filhos, nos pais, nas pessoas que poderá ajudar, naquilo que ficará depois de você. Se alguns desses sinais já estão acontecendo, continue comigo, porque talvez sua nova fase não esteja começando amanhã. Talvez ela já tenha começado. Só que primeiro, por dentro.
O primeiro sinal é quando você começa a valorizar aquilo que dinheiro nenhum consegue comprar. Parece estranho começar um vídeo sobre prosperidade, falando justamente sobre aquilo que não está à venda, mas esse talvez seja um dos maiores sinais de amadurecimento. Quando somos mais novos, pensamos muito no que queremos conquistar: a casa, o carro, a empresa, a viagem, a conta bancária. Nada disso é errado. O problema começa quando imaginamos que essas coisas substituirão aquilo que negligenciamos durante o caminho. Não substituem. Dinheiro pode comprar uma mesa maravilhosa, mas não compra as pessoas que você gostaria que ainda estivessem sentadas ao redor dela. Pode comprar uma viagem, mas não consegue trazer de volta alguém para viajar com você. Pode comprar conforto, mas não compra mais uma tarde da sua infância. Quando você começa a compreender isso, alguma coisa muda. Você continua desejando prosperar, mas deixa de sacrificar tudo pela prosperidade. Você começa a entender que sucesso sem presença pode se transformar em arrependimento. Então, passa a trabalhar pelo dinheiro sem entregar sua vida inteira a ele. Liga para sua mãe, visita seu pai, escuta seus filhos, toma aquele café, valoriza aquele amigo, agradece mais, reclama menos. Isso não diminui sua ambição. Torna sua ambição mais inteligente, porque agora você sabe por que deseja prosperar. E quem sabe por que deseja alguma coisa, possui muito mais força para continuar quando surgem dificuldades. O segundo sinal é quando você começa a se incomodar com uma vida baseada apenas em sobrevivência. Você acorda, trabalha, paga contas, dorme, depois começa novamente. Durante muito tempo isso talvez tenha parecido normal, até que um dia uma pergunta aparece: é só isso? Não é necessariamente ingratidão, pode ser despertar. Você olha para a sua realidade e percebe que poderia desenvolver uma habilidade nova, criar alguma coisa, organizar melhor suas finanças, buscar uma oportunidade diferente, abrir um pequeno negócio, estudar, produzir, investir em conhecimento. Napoleon Hill chamava a atenção para a importância de um propósito definido. Quando você não possui direção, qualquer caminho serve. Mas quando descobre aquilo que deseja construir, sua mente começa a trabalhar de maneira diferente. Você passa a perceber informações que antes ignorava. Começa a fazer perguntas diferentes, e perguntas diferentes produzem respostas diferentes. Em vez de perguntar, por que nunca consigo? Você começa a perguntar, o que ainda preciso aprender? Essa mudança parece pequena, mas é gigantesca, porque uma pergunta coloca você na posição de vítima, a outra coloca você na posição de aprendiz. E quem aprende pode mudar. O terceiro sinal é quando algumas pessoas, hábitos e ambientes começam a perder espaço. Você não precisa brigar com ninguém, não precisa anunciar que está mudando, não precisa se considerar superior. Simplesmente acontece. Algumas conversas deixam de interessar. Certos hábitos começam a incomodar. Você percebe quanto tempo desperdiçava. Talvez passe menos tempo discutindo assuntos que não consegue controlar. Talvez comece a cuidar melhor daquilo que consome nas redes sociais. Talvez deixe de contar seus planos para pessoas que sempre encontram uma razão para dizer que nada funcionará. Napoleon Hill falava muito sobre a influência do ambiente e das pessoas que cercam nossa mente. Isso continua extremamente atual. Você pode estar tentando construir uma mentalidade de prosperidade enquanto passa horas diariamente absorvendo medo, reclamação e pessimismo. É como tentar encher um balde furado. Por isso, uma nova fase frequentemente exige novos limites. Não necessariamente novos amigos, mas novos limites. Você pode amar alguém sem permitir que o medo daquela pessoa controle suas decisões. Pode respeitar alguém sem copiar sua maneira de pensar. Pode manter amizade e ainda assim
escolher outro caminho. E quando você começa a fazer isso, percebe uma coisa: sua energia volta, seu tempo aparece, sua mente fica mais silenciosa. E nesse silêncio, você começa a enxergar algo que antes estava escondido: oportunidades. Esse é o quarto sinal. Você começa a enxergar oportunidades onde antes enxergava apenas problemas. Imagine duas pessoas diante da mesma situação. Uma diz: está difícil, ninguém compra. A outra pergunta: o que as pessoas ainda precisam comprar mesmo em uma fase difícil? Uma reclama que determinada profissão está mudando. A outra aprende uma nova ferramenta. Uma reclama que a internet acabou com determinado mercado. A outra usa a internet para encontrar clientes que jamais conseguiria alcançar antes. O cenário é o mesmo. A interpretação mudou. Prosperidade começa muitas vezes com essa mudança. Não significa fingir que problemas não existem. Significa parar de enxergar apenas o problema. Napoleon Hill estudou pessoas que desenvolveram a capacidade de procurar vantagem, aprendizado ou possibilidade dentro das adversidades. Isso não garante sucesso automático, mas aumenta enormemente a capacidade de adaptação. E existe uma pergunta poderosa para levar para a sua vida: o que esta situação está tentando me ensinar? Perdeu um cliente? Descubra por quê. Um projeto não funcionou? Analise. Gastou dinheiro errado? Aprenda. Confiou na pessoa errada? Crie critérios melhores. O erro que é estudado pode virar conhecimento. O erro apenas lamentado tende a se repetir. E então aparece o quinto sinal. Sua relação com o dinheiro começa a mudar. Talvez antes qualquer dinheiro extra significasse: o que posso comprar? Agora você começa a pensar: o que devo fazer com isso? Essa pergunta representa uma transformação enorme. Você começa a olhar para despesas, organizar contas, evitar algumas compras por impulso, criar reserva quando possível, quitar dívidas, investir em ferramentas, investir em conhecimento, pensar no longo prazo. Você começa a perceber que não importa apenas quanto entra, importa quanto permanece e aquilo que você constrói com o que permanece. Prosperidade financeira raramente é um único grande acontecimento. Na maioria das vezes, é consequência de centenas de pequenas decisões. Uma compra evitada, uma dívida negociada, uma habilidade aprendida, um cliente bem atendido, uma oportunidade aproveitada, um dinheiro guardado, uma decisão repetida durante anos. E aqui existe uma mudança ainda mais importante. Você deixa de usar dinheiro apenas para parecer próspero e começa a usá-lo para construir prosperidade. Existe uma diferença enorme. Algumas pessoas querem parecer ricas, outras querem construir liberdade. Quando você começa a preferir liberdade à aparência, algo amadureceu dentro de você. O sexto sinal é quando novas pessoas e novos conhecimentos começam a aparecer. Talvez você conheça alguém que já percorreu um caminho parecido. Talvez encontre um livro, uma palestra, uma conversa, uma oportunidade profissional, um cliente, um parceiro, um professor, um amigo que apresenta uma possibilidade. Não transforme isso automaticamente em algo sobrenatural, mas também não despreze encontros importantes. Nossa vida muda muito através de pessoas. Napoleon Hill tornou famosa a ideia de mastermind. Pessoas cooperando em harmonia em torno de um propósito definido. Você não precisa saber tudo. Precisa também aprender a encontrar quem sabe aquilo que você ainda não sabe. Uma única conversa pode economizar anos de erro. Por isso, quando entrar em uma nova fase, desenvolva humildade. Pergunte, escute, observe. Não entre em uma sala querendo provar que sabe. Entre querendo descobrir aquilo que ainda pode aprender. Porque pessoas ensináveis crescem.
E quanto mais você cresce, mais preparado fica para reconhecer oportunidades. Mas então acontece algo que confunde muita gente. Depois que você decide mudar, os problemas aparecem. Esse é o sétimo sinal. Você decide economizar e surge uma despesa. Decide empreender e perde um cliente. Decide mudar de vida e alguém critica. Começa um projeto e os primeiros resultados são decepcionantes. Nesse momento, surge uma pergunta perigosa. Será que estou fazendo tudo errado? Talvez. E se estiver, corrija. Mas dificuldade não é automaticamente prova de direção errada. Qualquer mudança real produz resistência. Quando você começa a fazer algo que nunca fez, também começa a encontrar problemas que nunca precisou resolver. Isso é natural. Napoleon Hill colocava a persistência entre os princípios fundamentais da realização. Mas persistência não significa bater eternamente na mesma parede. Persistência inteligente significa preservar o objetivo enquanto melhora o plano. Essa diferença é fundamental. Se não funciona, analise, mude, teste, aprenda, tente novamente. O que você não deve fazer é transformar o primeiro obstáculo em uma profecia sobre o restante da sua vida. Um mês ruim não determina 10 anos. Uma rejeição não determina sua capacidade. Um fracasso não define sua identidade. E uma porta fechada não significa que todas estarão fechadas. Às vezes, o maior teste de uma nova fase é simplesmente descobrir se você está disposto a continuar aprendendo depois que a empolgação inicial desaparece. Então surge o oitavo sinal: clareza. Depois de muito tempo querendo 10 coisas ao mesmo tempo, você começa a perceber aquilo que realmente importa. Talvez descubra que não precisa de uma vida extraordinariamente complicada. Quer tranquilidade financeira, uma casa em paz, tempo para quem ama, um trabalho que tenha sentido, liberdade para fazer escolhas, saúde para aproveitar aquilo que construiu, uma relação verdadeira com Deus. De repente, impressionar pessoas perde importância. Você começa a construir para dentro, e essa clareza economiza uma quantidade enorme de energia. Porque muitas pessoas não estão cansadas apenas por trabalharem demais. Estão cansadas porque correm em 10 direções diferentes. Um objetivo hoje, outro amanhã. Uma ideia na segunda, outra na terça. Nunca permanecem tempo suficiente para descobrir aquilo que poderia acontecer. Napoleon Hill defendia a existência de um objetivo principal definido justamente porque concentração produz força. Quando você sabe o que quer, consegue dizer não para aquilo que não combina com esse objetivo. E aprender a dizer não é uma das habilidades mais importantes da prosperidade. Não para determinadas compras, não para distrações, não para negócios ruins, não para pessoas que abusam do seu tempo. Não para oportunidades que parecem boas, mas afastam você do que realmente importa. Cada não protege um sim maior, até que chegamos ao 9º sinal. E talvez este seja aquele que transforma todos os outros. Prosperar deixa de ser apenas sobre você. Você começa pensando, quero ganhar dinheiro. Depois pensa, quero dar segurança à minha família. Mais tarde, quero proporcionar experiências aos meus pais enquanto ainda estão aqui. Quero que meus filhos tenham oportunidades. Quero ajudar alguém. Quero construir algo que permaneça. Nesse momento, o dinheiro deixa de ser apenas número, ganha propósito. Imagine poder chegar à casa dos seus pais numa terça-feira qualquer, sem precisar correr, porque sua vida inteira depende das próximas 2 horas de trabalho. Sentar, tomar café, conversar. Imagine poder levar sua mãe para conhecer um lugar que ela sempre quis. Ajudar seu pai quando ele precisar. Dar conforto à sua avó. Ajudar um amigo que esteve ao seu lado quando você não tinha nada. Isso também é prosperidade.
Talvez uma das maiores riquezas seja poder dizer: hoje eu tenho tempo, porque você construiu liberdade suficiente para estar presente. E aqui voltamos ao começo desta mensagem. Não espere ficar rico para começar a valorizar essas pessoas. Faça hoje. Se puder visitar seus pais, visite. Se não puder, ligue. Se sua avó estiver aqui, escute suas histórias. Se existe um amigo que foi importante para você, diga. Não espere o funeral para fazer um discurso que aquela pessoa merecia ouvir em vida. Não espere uma fotografia virar lembrança para perceber quanto aquele momento significava. A prosperidade que destrói seus relacionamentos não é prosperidade completa. Construa dinheiro, construa patrimônio, construa projetos, mas construa também memórias. Porque existe uma coisa que nenhum investimento consegue devolver: tempo. E talvez a verdadeira nova fase comece justamente quando você entende isso. Você continua ambicioso, mas fica mais presente, continua trabalhando, mas sabe por quem trabalha. Continua buscando crescimento, mas não vende sua paz por qualquer oportunidade. Continua querendo dinheiro, mas não permite que dinheiro seja seu dono. Você aprende a agradecer antes de possuir tudo aquilo que deseja e começa a perceber quanto já possui. Uma mesa, um café, uma conversa, um abraço, um amigo verdadeiro, alguém esperando você chegar em casa. Existem milionários que dariam fortunas para recuperar algumas dessas coisas. Então, valorize enquanto estão aqui. Agora faça uma análise sincera. Quantos desses 9 sinais você reconheceu em sua vida? Você está valorizando mais aquilo que realmente importa? Sua mente começou a buscar crescimento? Alguns hábitos perderam espaço? Você está enxergando mais possibilidades? Sua relação com o dinheiro amadureceu? Novas pessoas ou conhecimentos apareceram? Vieram testes depois da sua decisão? Seu propósito ficou mais claro? E sua prosperidade começou a incluir outras pessoas? Talvez você tenha identificado apenas 2, talvez 5, talvez os 9. Não transforme isso em superstição. Esses sinais não são uma garantia de riqueza futura. Eles são indicadores de amadurecimento, preparação e mudança de comportamento. E isso importa muito. Porque uma nova fase financeira raramente começa com dinheiro caindo do céu. Começa com alguém aprendendo a pensar melhor, decidir melhor, administrar melhor, trabalhar melhor, relacionar-se melhor e perseverar melhor. Se você acredita em Deus, peça não apenas prosperidade, peça sabedoria para administrá-la, peça discernimento para reconhecer boas oportunidades, peça humildade para aprender, peça força para continuar. E agradeça pelas pessoas que ainda podem caminhar ao seu lado. Depois, faça a sua parte. Organize suas finanças, defina um objetivo, aprenda alguma coisa útil. Elimine um desperdício, faça aquela ligação, execute aquela ideia que está parada. Dê um pequeno passo hoje. Napoleon Hill ensinava que desejo sem ação permanece apenas desejo. Por isso, não termine este vídeo apenas motivado. Termine decidido. Escolha uma coisa concreta que começará a fazer e outra que deixará de fazer. A transformação acontece quando inspiração vira comportamento. E antes de terminar, tenho um pedido diferente. Depois deste vídeo, não abra imediatamente outro vídeo. Pegue seu telefone, escolha alguém importante. Seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, um irmão, uma amiga, um amigo. E mande uma mensagem simples. Passei para dizer que gosto muito de você e que sou grato por ter você na minha vida. Só isso. Talvez a pessoa responda com uma brincadeira. Talvez pergunte o que aconteceu. Não importa. Demonstre enquanto existe tempo para demonstrar. Porque talvez daqui a muitos anos você nem lembre quanto dinheiro tinha hoje. Mas poderá lembrar perfeitamente daquele café, daquela conversa, daquele abraço, daquela voz.
e isso também é riqueza. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários. Minha nova fase começa com gratidão. E guarde essa frase. Prosperidade não é apenas conseguir mais. É reconhecer melhor aquilo que já temos enquanto construímos aquilo que ainda desejamos. Tenha fé, tenha disciplina, cuide das pessoas, cuide do seu dinheiro, valorize seu tempo, trabalhe pelo seu futuro, mas não perca o presente tentando chegar até ele, porque talvez a verdadeira prosperidade seja exatamente isso: ter recursos para viver bem e sabedoria suficiente para perceber quando a vida já está acontecendo diante de você. E existe ainda uma última reflexão que precisa ficar com você, porque talvez o maior erro seja imaginar que uma nova fase de prosperidade chegará fazendo barulho. Nem sempre chega. Às vezes, ela começa numa segunda-feira absolutamente comum. Você acorda e decide organizar suas contas. Começa a guardar um pouco. Decide terminar aquilo que sempre abandona pela metade. Para de gastar energia tentando convencer pessoas que não acreditam em você. Começa a estudar alguma coisa nova. Volta a cuidar da sua saúde. Faz aquela ligação para seus pais. Perdoa alguém. Retoma sua fé. E aparentemente nada extraordinário aconteceu. Mas aconteceu. Você mudou de direção. E quando uma pessoa muda de direção, mesmo que avance lentamente, o destino também começa a mudar. Pense em dois caminhos separados, inicialmente por apenas alguns centímetros. Nos primeiros metros, parecem praticamente iguais. Depois de quilômetros, podem terminar em lugares completamente diferentes. É assim com suas escolhas. Uma pequena decisão financeira repetida durante anos pode transformar sua realidade. Uma habilidade desenvolvida durante 1 hora por dia pode se transformar em profissão. Um pequeno negócio pode crescer. Um relacionamento cuidado diariamente pode atravessar décadas. Uma visita aos seus pais pode se transformar em uma memória que você carregará pelo resto da vida. Não despreze aquilo que parece pequeno. Talvez você esteja esperando o grande acontecimento quando sua transformação já começou através das pequenas decisões. Napoleon Hill colocou a persistência no centro de sua filosofia justamente porque grandes objetivos raramente são construídos em um único movimento. Eles são resultado de ações repetidas, mas existe algo que eu acrescentaria a essa reflexão. Não transforme persistência em pressa. Você não precisa conquistar tudo imediatamente. A comparação faz muita gente acreditar que está atrasada. Você olha para alguém que prosperou e vê o resultado. Não vê os 20 anos anteriores. Não vê os erros. Não vê as noites difíceis. Não vê as oportunidades perdidas. Não vê as dívidas que talvez aquela pessoa tenha enfrentado. Não vê quantas vezes precisou começar novamente. Você está comparando seus bastidores com o palco de outra pessoa. Pare. Sua caminhada possui um ritmo próprio. Faça aquilo que está ao seu alcance hoje. Se existem dívidas, comece organizando. Se precisa ganhar mais, desenvolva alguma habilidade que aumente seu valor profissional. Se possui um negócio, cuide melhor dos clientes que já chegaram antes de pensar apenas nos próximos. Se tem uma ideia, teste pequeno. Se errou, corrija rápido. Se está cansado, descanse. Mas não confunda descanso com abandono. E quando alguma coisa boa começar a acontecer, lembre-se de quem estava com você antes. Esse talvez seja um dos maiores testes da prosperidade. Porque é relativamente fácil lembrar de Deus quando precisamos. É fácil valorizar um amigo quando estamos sozinhos. É fácil procurar a família quando estamos enfrentando problemas. O desafio é continuar lembrando dessas pessoas quando tudo estiver funcionando. Quando sua agenda estiver cheia. Quando o dinheiro estiver melhor. Quando surgirem novos amigos. Quando outras pessoas começarem a procurar você.
Não deixe a nova fase apagar aqueles que participaram da antiga. Se sua mãe tomava café com você, quando ninguém conhecia seu nome, continue tomando café com ela quando sua agenda valer dinheiro. Se seu pai ajudou você quando tinha pouco, não espere ele precisar pedir alguma coisa quando você puder ajudar. Se um amigo acreditou quando seu projeto era apenas uma ideia, lembre-se disso quando a ideia virar realidade. Prosperidade também revela caráter. O dinheiro pode ampliar possibilidades, mas também pode ampliar aquilo que já existe dentro de nós. Por isso, enquanto trabalha para aumentar sua renda, trabalhe também para aumentar sua sabedoria. Enquanto constrói patrimônio, construa caráter. Enquanto busca oportunidades, fortaleça relacionamentos. E enquanto pensa no amanhã, não abandone hoje, porque existe uma ironia na vida. Muitas pessoas passam anos dizendo: quando eu tiver dinheiro, vou aproveitar. Quando eu terminar esse projeto, vou visitar meus pais. Quando as coisas melhorarem, vou viajar com minha família. Quando eu tiver mais tempo, vou procurar aquele amigo. Mas o tempo não fica parado esperando nossas metas. Se existe alguém importante para você, não coloque essa pessoa eternamente na lista do depois. Depois pode ser tarde. Você não precisa abandonar seus sonhos para aproveitar a vida. Precisa aprender a levar as pessoas que ama para dentro deles. Talvez seja exatamente isso que uma nova fase de prosperidade esteja tentando ensinar. Não apenas como possuir mais, mas como viver melhor. E se os 9 sinais que vimos hoje estão aparecendo na sua vida, use-os como um convite para agir. Não como uma promessa de dinheiro fácil, não como uma previsão, mas como sinais de que sua mentalidade, suas prioridades e seus comportamentos estão amadurecendo. Porque prosperidade sustentável é construída. E agora, você sabe por onde começar. Valorize aquilo que dinheiro não compra. Abandone a mentalidade de sobrevivência. Proteja seu ambiente. Procure oportunidades dentro dos problemas. Aprenda a administrar dinheiro. Aproxime-se de pessoas que acrescentam conhecimento. Não desista diante dos primeiros testes. Defina claramente aquilo que deseja e faça sua prosperidade servir a algo maior do que você. Esses são os 9 sinais. Agora transforme-os em 9 atitudes. E daqui a algum tempo, quando olhar para trás, talvez perceba algo surpreendente. A nova fase não começou quando o dinheiro chegou. Não começou quando aquela oportunidade apareceu. Não começou quando alguém finalmente reconheceu seu trabalho. Começou no dia em que você decidiu mudar. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém importante. E depois, faça aquilo que combinamos. Procure alguém que você ama. Não amanhã, hoje. Tome aquele café, faça aquela visita, dê aquele abraço, mande aquela mensagem, porque você pode trabalhar para ganhar mais dinheiro amanhã, mas nenhum dinheiro do mundo consegue comprar novamente um ontem. Construa sua prosperidade, construa sua liberdade, construa seu futuro. Mas, enquanto constrói tudo isso, não esqueça de viver.